Olá, gente! Hoje nós iremos conhecer histórias maravilhosas. A história da Kisla. Eu quero que ela conte para você. Chega aí, Kisla, conta a história pra gente. Meu nome é Kisla Maione Ferreira Crispim, eu tenho 32 anos, eu sou moradora do bairro Alto Veracruz, que é considerado um aglomerado aqui de BH. Nasci, vivi lá, cresci lá, toda a minha família é do bairro. Enfrentei, desde pequena, todos os problemas, centralizados com dificuldade financeira, de violência do bairro, estudos, dificuldade para várias áreas. E nesse contexto eu fui crescendo e desenvolvendo. Meu pai, ele é uma figura de referência para mim, Mesmo que em algum momento teve uma separação, dos meus pais, aí a gente ficou um tempo separado, Aí eu fiquei no contexto mais com minha mãe e meu irmão em casa. Mas ainda assim a gente manteve esse laço que quebrou por um período, mas retornou. Mais para agora, retornou com meu pai. Na verdade, a separação ela causa uma quebra, Um pouco, não tem como ligar. E ele já tinha uma outra família, então foi um pouco mais difícil de manter. Ele estava morando em outra região, então os laços, não teve mais aquele contato tão próximo como era antes, quando ele estava dentro de casa. Isso foi no ensino médio, foi por aí, Foi pouco antes de eu tentar começar a estudar para a faculdade. Então, minha mãe, ela sempre foi a pessoa incentivadora, Ela, quando eu coloquei no meu coração que eu queria fazer algo, que eu tinha um sonho, ela foi a primeira pessoa a falar que eu era capaz de fazer aquilo. Ela nunca colocou sobre mim empecilhos ou me rotulou. Você vai chegar até aqui, sabe? Ela sempre falou pra mim, dá pra ir mais longe, você consegue. Ela sempre foi aquela pessoa, e se você precisar de apoio, eu sou esse apoio, essa base. E foi o que ela foi pra mim, Tanto é que nós não tínhamos condições, financeiras para arcar com faculdade, com estudos, porque não é só o estudo, a demanda. Tanto eu estudava em casa, tentava mais, pegava apostila, livros, tudo que fosse de acesso, para tentar estudar em casa. Mas ainda assim tinha aquela fase, e se eu passar, como é que vai ser lá dentro, Porque não é só passar, é lá dentro ter que custear passagem, alimentação. O curso que eu pretendia, ele era integral, Como é que eu ia manter isso? Então eu tinha um contexto ali de ajuda familiar, que a gente não tinha condições. Então é necessário que as figuras ali da família precisassem trabalhar para ajudar nas contas. Então tinha todo um contexto e tinha escolhas a serem feitas naquele momento, Foi quando minha mãe veio e a gente teve que fazer aquela escolha junto. E ela falou assim, vai, eu sou sua base. E ela manteve isso, sabe? Ela sonhou comigo. Era um momento assim, ou eu vou, tanto é que na época eu estava fazendo um curso para dar aula de computação e já ia adentrar, estava no estágio. Aí ali ficou, ou você continua aqui para ser uma ajuda financeira dentro de casa. Aí chegou a resposta que eu havia passado na faculdade. Aí eu falei, o que eu faço agora? Foi o momento que a gente sentou, aí ela falou, filha, é o nosso sonho, não era só meu, Ela estava sonhando comigo. Aí ali eu não falei, então vamos. E a gente foi. E o incrível é que ela foi aquela pessoa assim, ela se desdobrou. Ela era faxineira, lavadeira, era tudo. Eu olhava para ela e me inspirava, Porque eu via todo o esforço
que ela fazia, ela acreditava às vezes mais do que eu. Ela tinha uma esperança nesse Deus provedor que eu imaginava assim, nossa, esse Deus é grande mesmo, que intimidade é essa? E Deus provinha de formas assim que a gente não conseguia entender. Onde a gente menos imaginava, vinha a solução, sabe? E em ver isso nela, eu me inspirava, eu falava, não, o mais difícil ela tá passando ali, então pra mim aqui eu tenho que dar conta. E nessa aí eu tirava força pra continuar. É algo bem... Eu vejo, muitas pessoas, até jovens às vezes, que encontram comigo e conversam comigo e falam, puxa, porque às vezes até mesmo dentro da escola é dado como se fosse uma via de regra, até onde a pessoa pode chegar. Ou é selecionado entre uma galera aqueles que podem ir além. Igual eu falei, questão de ser rotulado. Muitas vezes, só por você morar naquele ambiente, as pessoas acham que você não merece ou não vai ser capaz de ir além. Então, eles te limitam, você vai ser isso ou aquilo. Além disso, é só sonho ou milagre, Então, muitas pessoas chegam e eu falo que é Deus agindo, é Deus fazendo. Que aí, às vezes, eles veem como uma motivação, para continuar, para tentar, fazer outras coisas, para estímulo para estudar. Tem uma ONG, no meu bairro, que eles têm vários cursos e tudo. Eu até dei aula lá um tempo de português para alguns alunos que queriam tentar, fazer concursos. Foi só por um período, era para a Guarda Municipal até. E muitos daqueles alunos que eram da periferia ali, tinha muitas matérias ali, eles nem acesso, eles nem aprenderam. Então, na hora de competir com outras pessoas, tinham pessoas que já estavam repetindo matérias, já estavam na fase de memorização. E aqueles ali estavam aprendendo, pincelando pela primeira vez. Então, ali já havia uma desigualdade. E você trabalhar aquilo ali para tentar quebrar isso, mesmo que você não tenha tido uma base semelhante ao de outras pessoas, você consegue. Ainda dá, mesmo que vai ser mais difícil, mais dificultoso, mesmo que você vai ter que correr atrás muito mais do que outras pessoas, talvez, com outros privilégios, ainda dá. Então, nos pequenos detalhes, a gente vê assim, uma desigualdade grande, mas ainda que você pode ser um canal para falar para eles, ainda dá. Dá para tentar, sabe? Mesmo que tudo diga que o caminho para você seguir é aquele que cursaram. Nasceu aqui, vai ser sempre aqui e seus olhos são assim, é só uma direção. É só aquilo, você vai culminar sempre na mesma coisa. Eu mesmo, na minha experiência de vida, teve pessoas até do meu círculo, eu falo até familiares às vezes, que chegavam para mim, mas você tá sonhando alto demais? Não tá não. Olha pra você, tinha gente que falava assim, ó aqui, ó, olha a sua cor, olha de onde você vem, você não tá sonhando alto demais não. Se contenta com aquilo que tem à sua disposição. Para que você vai ir atrás? Vai ficar anos, porque eu ficava assim, nem se eu ficar 10 anos tentando, uma hora vai, E eu ia, falava, não, eu vou ficar, mas para que 10 anos tentando se você pode fazer outra coisa? Falei, porque é o meu sonho, Nem que eu vou tentar, eu vou correr atrás. E vinham palavras negativas, não. Tenta outra coisa, anota aqui, ó, anota, dá para fazer isso, tenta algo, para desestimular ou para que eu entrasse naquele quadradinho, naquela forma que às vezes que às vezes é pré-estabelecido para muitas pessoas ali. Eu vejo assim, eu fico alegre quando as pessoas chegam, perto de mim e falam isso. Falam, nossa, eu tô tentando sair desse círculo que criaram para mim. É difícil, muitos não têm. Eu tive o apoio da minha mãe,
nesse sentido dela falar para mim, vai, né? Eu tô aqui te dando suporte, mas tem muitas pessoas que não têm. Né? Tem pessoas que, se você tiver a opção de estudar ali ou de trabalhar para ter uma renda para casa, ela não tem como escolher não ser a renda da casa. Porque se ela faz essa escolha, a família fica desprotegida, não tem como. Eu fui da escola pública, mas no caso tinha outros fatores para acrescentar aí, né? Que eram esses grupos fora, extra, da própria escola mesmo, que ali ia também do interesse do aluno, muitas vezes, né? Não, peraí, eu vou dar algo, não, eu vi que fulano tem um interesse maior em tal matéria. Então, haviam professores incríveis. Eu estudei no Vicente Torres, que é uma escola do bairro, e no Estadual Central. E lá tinha esses grupos, né, no final da aula, e era incentivador, sabe? Eles davam além da matéria de sala. E não tem nem como acrescentar tudo também, né? Acho que ninguém imagina que vai... Acho que foram processos mesmo, né? Foram acontecendo. Igual eu falei, a estrutura familiar, né? O sonho... Eu acho que ninguém sonha sozinho nem realiza sozinho. Então, a partir do momento que eu tive estrutura, aquela menina que nasceu no dia 14 de janeiro, né? Os vários dias que seguiram depois daquele nascimento que definiram o que ela ia ser no futuro. Né, que foi uma família próximo, né, o ponto até quando dava, né, e os esforços individuais, assim. Minha mãe, eu sempre cito ela porque ela que foi a minha referência em tudo, né, então não tem como, igual quando eu falo que eu sonhava desde pequena ser médica, eu sonhava, mas eu externizava isso, eu falava para ela. Então ela comprou a ideia, né? Muitas vezes eu falava e eu não me lembro, sabe? Em todo o contexto dela chegar para mim e falar: filha, vamos que tal faixa aí, não sonha tanto assim, não vai tão longe. Nunca ouvi, sabe? Em todo o processo, porque ela poderia lá, sabe, no início ter cortado ou ter falado: não vai. E não foi essa situação, sabe? Às vezes, os de fora, muitas outras pessoas fizeram isso. Eu não vou falar que não fizeram. Teve muitas situações, né? Dentro da faculdade mesmo. Depois ali eu tive algumas retaliações, algumas coisas que, puxa, né? Não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Na faculdade até teve momentos que eu falava assim, puxa vida, né? São pessoas de outro contexto, né? Ali eu tive muitas pessoas tive amigos, né? Colegas, que não são hoje só colegas de profissão, mas que são amigos. Mas também tive pessoas que eu tive que manter longe para não sofrer retaliações, né? Porque, infelizmente, todo meio tem. Nossa, desde sempre, eu acho. Eu olhava, eu admirava a profissão em si, achava distante, muito distante, mas já era um sonho. Eu via vídeos, eu achava a figura do médico algo muito próximo, assim, daquilo que eu queria para mim. Eu acho que o médico em si, ele é uma relação... A relação médico-paciente em si é algo muito de Deus, sabe? É algo muito... É um momento que, dependendo da circunstância, você vai ser um canal importantíssimo. Seja para dar notícias boas ou ruins, sabe? Então, eu me imaginava naquela situação. Eu sabia, talvez, o peso, não tanto, talvez, na minha infância, que seria para chegar nisso, mas eu já... tinha aquele sonho, sabe?
plano, tanto é que eu fui chegando no ensino fundamental para o médio, eu fui começando a projetar, fazer meu próprio calendário de estudo, minha própria agenda. Não, eu tenho que tirar tal tempo, porque senão depois não... para que eu consiga, na hora certa, já estar, sabe, para eu não perder esse tempo, porque eu sei que o estudo, eu estudei a vida toda em escola pública. Então, às vezes eu ficava naqueles grupões que tinham pós-aula, né? E ali tinham matérias que não eram aquelas que eram dadas em sala de aula, porque o currículo em si não aborda tudo, né? E nesse período eu falei, nossa, tem muita coisa que eu não... na sala de aula eu não aprendi. Eu já atendi pacientes que elas olhavam para mim, né? Dependendo, principalmente aquelas pessoas que são negras, né? Elas olham e falam, meu Deus, né? Às vezes ela vai conferir e fala, puxa, aí filho, ó, tem uma esperança, né? Olha e fala, vai que dá, né? E eu fico encantada mesmo. Tem muitas pessoas. Da mesma forma, tem a parte negativa, né? Tem pessoas que entram no escritório, eu já passei por isso, de entrar, ficar sentada aguardando o médico entrar e eu lá dentro, né? A enfermeira ou é a técnica. E aguardar o médico vir. Nesse quesito, né? A gente tem... A sociedade, ela é assim, né? E eu falei, não, eu mesmo que sou a médica, vamos, né, de olhar e falar, não, eu tava esperando a enfermeira, já teve pacientes no decorrer da consulta, falando, puxa moça, nossa, como é gratificante te ver, engasguei, ó, te ver assim, sabe, dá esperança, sabe, eu vejo meu filho aqui, aí eu tenho muitos sonhos para ele. Só que é difícil a gente ver. Aí quando eu chego aqui, eu te vejo. Eu lembro quando eu cheguei eu trabalhei no centro de saúde da região norte. Aí eu cheguei foi no segundo dia lá, da última vez. Eu não tô mais lá. Aí as moças da faxina, né, no dia que eu cheguei. Aí eu cheguei para ser apresentada pela gerente, aí ela foi mostrando o ambiente. Aí quando eu cheguei na faxina, e a grande maioria era negra também, elas viraram, meu Deus, finalmente alguém na classe médica, tipo, pra representar a gente. Eu falei, aí, tipo, você quase falei, tamo junto, né? Foi bacana pra mim, assim, ver aquela recepção, porque elas se sentiram representadas, sabe? Assim, nossa... Além, sabe? A gente chegou além. Parece que no curso todo daquele ambiente, né? Nunca tinha passado um médico negro. E quando elas viram aquilo, elas, nossa, valeu a pena, sabe? Eu era cumprimentada até de longe. Eu falei, puxa, eu senti, sabe? Puxa, bacana. Para o médico, a morte em si ou a violência, ela independe da cor, né? Ver aquilo, já seja branco ou negro, é difícil para a gente você saber imaginar a situação em si. Um ser humano teve coragem de atirar em outro ou cometer um ato de violência para com outro. Mas você vê alguém, né, você já imagina as situações no sentido... periferia, o que foi? Infelizmente, quando a gente vê essa situação, nossa mente já vai, deve ter sido na favela, deve ter sido ligado a tráfico, ligado a alguma coisa nesse sentido, né? Eu fico triste, porque eu sei que a situação, são pessoas que muitas vezes elas estão renegadas, sabe? Eles estão à deriva da sociedade ali. Ali eu vou atuar, é lógico, como médica, eu não vou deixar o meu emocional, meu sentimento, né, pessoal, interferir no meu atendimento. Mas é lógico que internamente eu vou fazer essas indagações. Ele podia estar numa situação diferente.
sabe, se ele tivesse uma oportunidade, provavelmente não estaria. Eu não estaria vendo essa cena e nem tendo que intervir. Eu já tive experiência de sair na rua, né, de ver pessoas, isso eu falo caminhando e ver pessoa baleada, né, no chão sangrando e o manto preto por cima, o plástico, e aquilo, você não vê, não é só mais um corpo, né, ali é um sonho destruído, é algo que morreu. Eu já tive situações mais de uma vez de ver, né, de estar na rua e sair correndo porque é tiroteio, é algo assim. Então esse era o ambiente, né? Eu ver pessoas assim, de ter notícias, não morreu mais um jovem, crianças, né? É aquele ponto assim de você andar e ter mini pontos de Cracolândia no bairro, de você chegar e ver ali potenciais, sabe, pessoas assim, você fala, nossa. E tá ali, às vezes são meninas, 10, 11 anos, sabe, ali, destruída. E eu falo, poderia ter um futuro totalmente diferente. Eu sou grata por tudo, né, que ela fez, por ela ter sonhado comigo. Eu, como filha, eu queria ter feito mais, eu queria ter tido mais tempo, né? Porque no período que era para eu recompensá-la, né, de alguma forma, Deus a levou. Então, para mim, foi um pouco, né? Eu sempre imaginei viver o meu sonho com ela. E eu acho que ela segurou ali até que eu realizasse, porque esse era o sonho para ela, me ver realizada. E eu não sei, eu agradeço por tudo, né? Uma guerreira. Uma guerreira. Nossa, minha mãe, nos meus 2 últimos anos de faculdade, ela descobriu que estava com um câncer no intestino. E ali foi barreira, né? Porque tinha a químio, tinha tratamento, tinha toda uma situação. Aí tinha vezes que eu ia para aula, aí às vezes eu acompanhava ela lá nas clínicas para fazer a químio, eu ia correndo para aula e minha cabeça ficava tumultuada, eu ficava pensando, meu Deus, né? E mesmo naquela situação, em momento nenhum ela falou pelo contrário, continua. Ela tá ali, às vezes você via que ela tava segurando a situação, sabe, para não me abalar emocionalmente. E eu vi, eu falei, meu Deus, vamos seguir. E foi um momento que Deus foi um sustento que não tem como, sabe? São situações assim que, sabe, não tem como. Deus, ele proveu de uma forma, ele fez coisas, sabe? Tanto para mim como para ela que não tem palavras. Foi o que Deus fez, ele simplesmente agiu, né? E naquele contexto foi muita luta. Foi só a graça mesmo. E passamos aqueles 2 anos, eu me formei, eu tive a felicidade de ter a minha mãe ali no dia, de olhar, sabe, nos olhos dela, de ver a alegria dela, de receber o abraço dela, de ver realizado um sonho. E foi o momento mais lindo da minha vida. Foi lindo. E passou um período. Para mim foi maçante. Foi uma situação bem delicada. Principalmente com o médico, porque como médico você vê a situação. Você vive ali porque é o real, e você vê, quando eu vi exames, quando eu via a situação em si, quando eu sabia todo o processo que ela teria que passar. Então, aquilo para mim parece que era intensificado 10 vezes mais, né? Porque uma coisa é você estar ali atendendo o paciente, tratando o paciente, outra é você estar vivenciando aquilo.
E foi um momento para isso, né? Foi um momento que eu pude passar por isso. Eu era o acompanhante do paciente, então eu vivia aquele momento, né, aquele processo dela e vivia o outro lado na faculdade, né, de atender. Eu acho que até isso me fez, para com os meus pacientes, ser bem mais humana, sabe? No sentido, tudo aquilo que era bom, que era feito pela minha mãe, eu tentava repetir. Aquilo que não agradava, sabe? Que eu via assim, não é assim que faz com a pessoa, né? Isso aí não é uma atitude humana, né? Isso com certeza. Nenhum paciente que entra ali no consultório, para mim, é mais um. Sabe, eu não consigo visualizar a pessoa dessa forma. Porque eu sei a dificuldade, a rotina de esperar pelo atendimento, de você receber uma notícia de um exame que não é legal, sabe, tem alterações, e você receber a forma como você recebe a mensagem, ela pode alterar até o custo de um tratamento. Então eu vivenciei aquilo. A gente pegou médicos bacanas e pegou médicos abutres, sabe? Médicos, você fala, puxa, se dependesse dessa fala dele, ele nem seguir o tratamento, eu seguiria. Então, nessa daí, sabe? Aí você vai e faz aquela separação. O que você quer seguir como espelho? Né? Não, esse aqui, puxa, o atendimento, como ele foi, sabe? Ele criou esperança e fez ela continuar. Vale a pena acreditar, vale a pena perseverar. Eu acho que, como eu até coloquei, né, o local onde você nasceu, a situação que você está hoje, ela não define o seu amanhã, né? Muitas vezes você está numa situação depressiva, está vivendo circunstâncias, ou tem algum familiar seu que está doente, recebeu uma notícia ruim, mas isso não limita, sabe, o agir de Deus, isso não limita o que pode acontecer. Às vezes você tem sonhos, tem planos e ouviu palavras negativas e pensa assim, não vai dar certo, eu vou só até esse ponto. Mas essa não é a realidade. Quem traça o seu caminho é você. Então, se você acredita, se você se esforça para isso, né, você consegue chegar onde quiser. E eu creio que, né, se a pessoa realmente ela acreditar e ela se esforçar para isso, ela chega onde ela quiser. Né? Não são rótulos. Você nasceu na favela. Então, o seu destino é isso. Há de 30 pessoas, 2 pessoas se formam. Por quê? Por que não pode ser os 30? Quem foi que falou isso ou deixou aquilo como algo pré-definido? Por que você não pode ser essa pessoa e outras também não podem gabar novos sonhos ou chegar em outros lugares? Então tem que quebrar primeiro esse paradigma, né? E sair desse momento e, eu posso ser melhor do que eu tenho sido hoje. A depressão em si, ela é uma doença emocional, ela vai muito além, né? Às vezes a gente está falando para uma pessoa que está passando por isso, eu não estou querendo chutar a sua situação, eu estou querendo falar que há esperança. Né? Mesmo a situação, mesmo com o diagnóstico pré-definido, mesmo vivendo uma situação que você fala, nossa, não tem saída, tem sim. Né? Tem tratamentos, né? Tem pensamentos bons que podem ser elevados nesse momento. E eu creio que, seja nos estudos, seja em qual área for, dá para seguir. Olá, gente, que história maravilhosa, né? Nós iremos contar mais histórias para vocês, só que agora no próximo programa. Então, até o próximo programa. Um abraço para vocês.